Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda às nossas aulas de hoje. Agora vamos falar de microbioma. Meu nome é Cristiane Menezes, sou técnica em processamento de alimentos, com especialização em microbiologia. Atuei 7 anos na área de microbiologia de alimentos. Depois eu fui para a área de TI, onde eu atuo até hoje, em desenvolvimento de softwares. Mas eu fiquei com saudades da área de biológicas, que é a minha grande paixão. Eu fiz uma pós em cosmetologia e já emendei num mestrado em microbioma pela Unifesp. Também tenho uma startup chamada Lobiontics, que dá consultorias, nós damos aulas e também temos um fomento à pesquisa nessa área de microbioma. Os meus contatos estão na tela, mas eu vou colocar novamente ao final da apresentação. Então, vamos falar um pouquinho de microbioma, né? Como é que surgiu essa ideia de estudar o microbioma? Na verdade, o estudo das bactérias é muito antigo, né? A gente já vem estudando as bactérias há muito tempo. E o microbioma é o estudo da genética das bactérias, que também não é novo. Mas essa pesquisa ganhou um incremento muito grande na época do mapeamento do genoma humano. Foram desenvolvidos equipamentos e ferramentas bem robustas para fazer a leitura do genoma humano mais rápido. E aí os microbiologistas aproveitaram as ferramentas e começaram a se aprofundar nas pesquisas genéticas a respeito das bactérias. E aí esse assunto ganhou mais relevância em 2007. Um pesquisador chamado Rob Knight, ele é o responsável pelo Human Microbiome Project nos Estados Unidos, que é um projeto que roda até hoje, tentando mapear todos os microbiomas de todos os continentes para formar perfis, né, de estudo e pesquisa. Quando a gente começou a utilizar esses equipamentos que fazem a leitura genética das bactérias presentes numa amostra, a gente descobriu que tínhamos muito mais bactérias a serem estudadas do que a gente já conhecia. Isso porque na metodologia clássica, a gente faz a recuperação da bactéria que está na amostra, e aí a gente isola essa bactéria para que ela possa formar colônia e a gente consiga fazer a identificação correta. Quando a gente fez a análise, né, pela metagenômica, a gente descobriu que tinha muito mais bactérias do que a gente estava acostumado. E aí a gente descobriu um conceito novo também em microbiologia que chama quorum sense, que é onde as bactérias elas só crescem se elas estiverem cercadas por outras bactérias que têm ligação com ela. Então é um senso de coletividade. E quando a gente faz a análise tradicional, a gente isola essa bactéria, né? Então, a ideia de quorum sense se perde, né? A bactéria não tem mais ali as amiguinhas e ela acaba não se recuperando e a gente acabava não enxergando essa bactéria. Hoje em dia, com a análise metagenômica, tanto faz se a bactéria está viva ou se está morta, a gente consegue recuperar o DNA dela e identificar ela no meio de uma amostra. E aí, quando a gente identificou todas essas novas bactérias e tudo, a gente descobriu que a gente só tem 10% de células humanas no nosso corpo. Todo o resto, 90% das outras células, são todas células de bactérias. Bactérias que eu falo no geral, né? Mas é bactérias, fungos, leveduras, vírus, muitos vírus no nosso corpo. E quando a gente passa por uma escala genética, o número é ainda mais assustador. A gente só tem 1% de genética humana. Alguns conceitos também foram mudando. Por exemplo, o conceito de patógenas e comensais. Antigamente, as bactérias elas tinham um rótulo muito fixo, né? Uma bactéria ela é patógena ou ela é comensal.
Hoje em dia, estudando o comportamento e os perfis do microbioma de cada pessoa, a gente sabe que uma bactéria pode ser patógena ou comensal. Tudo depende do sítio onde ela está e principalmente da quantidade daquela bactéria que está naquele sítio. Então, por exemplo, nós temos um Staphylococcus aureus. O Staphylococcus aureus, o sítio primário dele é no nariz. Enquanto ele se encontra dentro do nariz, ele não causa problema algum. Se ele for para a pele e começar a se reproduzir muito, por algum motivo, o Staphylococcus epidermidis, que é um que também a gente tem bastante na pele, ou a Cutinobacterium acne, que é uma outra bactéria que a gente tem bastante na pele. Se elas tiverem em número reduzido, o Staphylococcus ganha espaço para crescer. E quando ele cresce, ele traz alguns problemas, como eu vou mostrar mais para frente. Então, esse conceito de patógenas e comensais está caindo em desuso e a gente tem usado muito o termo simbióticas, né? Justamente para poder passar essa noção de que uma bactéria pode ser boa ou ruim, dependendo de onde ela estiver. A maior colonização das bactérias é realmente no intestino. Alguns cientistas dizem que o intestino é nosso segundo cérebro. Eu, pessoalmente, acho que é o primeiro. A maioria dos gatilhos fisiológicos que nós temos, esses gatilhos vêm do intestino. Eu vou falar um pouco mais disso mais para frente. Mas o intestino comanda praticamente tudo no nosso organismo. Eu não vou falar tudo porque eu vou estar sendo leviana, não é tudo. Mas muitas das respostas fisiológicas e patologias que nós temos hoje são causadas por problemas no intestino. A gente fala que a gente tem um blueprint único, né? Porque a gente tem uma assinatura microbiana, que é o conjunto das bactérias que você tem no seu corpo, você tem a sua genética e você tem a sua epigenética, que são todos os fatores que não estão relacionados com a genética. Ou seja, fatores externos. Onde você mora, como foi sua infância, o que você come, como você dorme, você faz exercícios, você vive num lugar poluído. Então, todas essas questões, elas também acabam impactando tanto no nosso contingente microbiano, quanto nas respostas fisiológicas que vamos ter durante a vida. A variedade da microbiota, ou do microbioma, eu vou explicar a diferença mais para frente, ela vai diminuindo com os anos, isso é esperado e normal. Também por causa de fatores como ingestão de antibióticos, e a própria alimentação, se é uma alimentação mais natural ou mais artificial, como é que a gente tem nas grandes cidades. Se a gente mora num lugar com muita poluição, pouca poluição, se a gente faz exercícios ou não, tudo isso também influi na quantidade e especialmente na diversidade dessa microbiota ou desse microbioma. Os desequilíbrios, quando a gente diz que existe um desequilíbrio na parte do microbioma, a gente fala de disbiose. Pessoal que acompanha aí as notícias de microbioma está bem já familiarizado com esse termo. É quando, por algum motivo, o equilíbrio do intestino ele não está totalmente calibrado. E aí eu vou falar um pouquinho mais disso mais para frente. E também tem as diferenças entre as populações de micro-organismos, de pessoas que moram, às vezes, em lugares muito próximos, mas que têm condições ambientais diferentes. Tem um estudo japonês, que está inclusive referenciado lá nas referências, eu vou deixar para vocês verem. Ele mostra que as pessoas, o Japão, né, é um país pequeno, né, não é um lugar territorialmente muito grande, né, só 20% do Japão é habitável, né, embaixo, o resto é tudo montanha. E eles fizeram
pesquisa com os japoneses que moram em Tóquio e com os japoneses que moram em ou Kyoto ou uma outra cidade, agora não recordo. É uma cidade que é de praia e eles identificaram que na região do pessoal que mora perto da praia, eles identificaram várias bactérias que fazem a digestão da alga. Eles ajudam o intestino a digerir intestino e estômago, né, a processarem a alga. Já as pessoas de Tóquio já não têm essa bactéria ou em número suficiente para ser evidente ou ser expressivo, né, esse número. Então, são lugares que são próximos, mas por causa de hábitos alimentares, as microbiotas são diferentes. Tá? Esse estudo também foi feito com gêmeos univitelinos que cresceram com mães diferentes em países, com mães diferentes não, né? Um cresceu com a mãe, outro cresceu com a tia em outro lugar, totalmente diferente, outro país. E embora eles tenham exatamente a mesma genética, só porque eles se alimentam de coisas diferentes e vivem em lugares geográficos diferentes, eles têm microbiotas diferentes. Então, é um desafio estudar microbioma, porque você tem uma série de variáveis. E aí, né, qual que é a diferença entre microbioma e microbiota, né? Que a gente sempre... As duas palavras acabam surgindo aí. Bom, existem algumas definições, né? Esses termos não estão fechados ainda, mas nos papers que eu estudei, microbiota é o conjunto é a comunidade de um determinado habitat. Então, por exemplo, eu tenho a microbiota de intestino. É o conjuntinho de bactérias que eu tenho no meu intestino. Eu tenho a minha microbiota axilar, que é o conjunto de bactérias da axila, e por aí vai. Como eu falei, esse conjunto, né, não é só de bactérias, a gente tem vírus, fungos, leveduras e arqueias, que as arqueias elas estavam colocadas junto com as bactérias, e aí a gente conseguiu ver diferenças entre elas, e aí agora elas estão num filo separado. No ser humano, elas ocupam todos os lugares. Vocês vão ver mais para frente que até nos glóbulos de gordura nós temos um microbioma. Ou uma microbiota. E o microbioma? O microbioma, tem gente que diz que é o estudo da microbiota com o todo, né? O holístico, da pessoa inteira. No paper que eu li, é o estudo da parte genética. Então, a gente chama de microbioma o estudo da parte genética das bactérias. E aí, como eu falei, tem os métodos clássicos, tem os métodos novos agora, como a metagenômica, que olha para o DNA. A gente tem o estudo do RNA, que é a metatranscriptômica. A gente tem como fazer por proteômica, que é o perfil, né, de proteína de cada bactéria. E tem também o estudo dos metabólitos, né? As bactérias acabam sinalizando e acabam também produzindo metabólitos, e essas sinalizações e esses metabólitos são estudados na metabolômica. Aqui tem um mapa do nosso microbioma. A gente fala que é o mapa de Gris. Gris é uma pesquisadora, uma das pioneiras nessa parte de microbioma de pele. Como vocês podem ver, tem várias cores, cada cor dessa é um tipo de bactéria. Eu nem vou aqui me alongar muito nesse pedaço, porque a minha ideia é só que vocês vejam, nós temos microbiotas bem diferentes em cada região do corpo, né? A microbiota está muito mais ligada à condição, né, do corpo naquele lugar. Por exemplo, a axila. A axila é um lugar quente e úmido. Então, eu vou ter um tipo de bactéria. No meu cotovelo, que é um lugar seco e com pouca umidade, eu vou ter outro tipo.
no couro cabeludo, eu vou ter outro tipo. Então, e isso por causa da condição do ambiente mesmo, né? Do ambiente que eu digo do sítio. Então, a minha microbiota capilar é parecida com a sua microbiota capilar, mas a minha microbiota capilar não tem nada a ver com a minha própria microbiota da axila, entendeu? É entre lugares que a gente faz as comparações. E por que a gente estuda o microbioma, né? A gente precisa de uma mudança de paradigma, né? A gente passou muitos anos aprendendo que a gente não podia andar descalço, não era bom comer terra, tem que lavar a mão toda hora. É claro que agora, neste momento que eu estou gravando essa aula, nós estamos no meio de uma pandemia mundial. Então é óbvio, todos os cuidados com higiene e sanitização de mãos, elas são muito importantes nesse momento, né? Assim como quando eu vou cozinhar para alguém, eu preciso lavar as mãos. Quando eu saio do banheiro, eu preciso lavar as mãos. Mas as pessoas não podem ficar lavando as mãos a cada 15 minutos com aquele. Agora o álcool gel virou uma mania nacional, as pessoas ficam higienizando as mãos enlouquecidamente, tentando evitar contato com bactéria. A criança nasce, a mãe não deixa chegar ninguém perto, não, vai pegar alguma doença, alguma coisa, não tenha contato com bicho, né? Não deixa a criança chegar perto do pet, não deixa a criança brincar no chão do apartamento. Tudo isso, né? Os sabonetes sanitizantes, né? Que são bactericidas e, nossa, matam 99% das bactérias. Isso não é saudável, tá, pessoal? A melhor maneira da gente se comunicar com as bactérias é em exposições pequenas e frequentes. Por quê? Vou falar mais disso um pouco mais para frente, mas a gente precisa educar o nosso sistema imunológico. Então, assim, o alto índice de alergia que a gente tem hoje, doenças autoimunes, todo esse contingente de doenças novas que há 50 anos elas não existiam, ou existiam em casos muito pequenos, né, muito esporádicos. Tudo isso vem acontecendo por uma série de fatores, né? Vou falar de antibiótico também. Mas uma das questões, uma das principais questões é exatamente o medo da sujeira, que eu digo é num termo mais, não é tão literal. É claro que sujeira, né, sei lá, mexer no lixo, esse tipo de coisa, né, fossa, não é legal. Mas contato com a terra, não usar sabonete bactericida ou usar menos sabonete e menos produto cosmético pode ser talvez até uma saída para casos de problemas cutâneos e capilares, como eu vou falar mais para frente. A gente também estuda microbioma para tentar evitar as patologias, entender porque as patologias surgem, essas alergias, inclusive doenças autoimunes, elas têm bastante ligação com o microbioma. E também para estabelecer novas condutas clínicas, né? Vou descrever também mais para frente, mas o tipo de parto que a gente escolhe quando o nosso filho vai nascer, prescrição de antibióticos, né? Isso tem melhorado um pouco a questão dos antibióticos, mas a gente ainda tem um problema sério com a conduta clínica de alguns médicos que passam antibiótico para tudo. Antigamente a gente tinha um problema, uma grande parcela de culpa da própria população que ia à farmácia e comprava antibióticos sem receita, sem indicação e tomavam por conta própria. Hoje nós vemos com os resultados das pesquisas que esse é um comportamento que trouxe muito problema para a civilização como ela é hoje. Vou falar mais também. Então vamos começar lá do começo, né? A gente vai falar de microbioma na infância e aí eu vou falar para vocês até vou esticar até um pouquinho para vocês poderem ficar bem contextualizados da onde que começa todo o problema. Então, assim, até pouco tempo atrás, a gente achava que as crianças eram estéreis, né?
líquido amniótico e a bolsa, éramos estéreis e nós adquiríamos a nossa carga microbiana ao nascer. Hoje em dia, nós temos papers, experiências e pesquisas já confirmadas que, na verdade, na barriga da mãe, a gente já começa a nossa colonização do nosso intestino. Então, aqui, como vocês podem ver, esse primeiro nenenzinho, né, é o do birth, que é o nascimento. Então, na gravidez, a mãe, ela já começa a doar algumas bactérias para essa criança. Os mecanismos ainda, a gente ainda está estudando, né, por quais mecanismos que acontece essa doação, mas uma coisa que a gente já tem certeza é que a dieta da mãe, ela influi, e é por isso que eu vou falar de comida o tempo inteiro aqui para vocês, embora a nossa palestra seja sobre, né, isso seja a gente está num evento de tricologia, eu vou falar o tempo inteiro de alimentos, porque os alimentos são muito importantes para que a gente consiga manter uma saúde intestinal boa. Então, a mãe, ela já, se for uma mãe que come só industrializados, a criança já vai ter um decréscimo na microbiota inicial. E aí vem o nascimento, né? O nascimento é muito importante, a gente só está começando a ter essa dimensão do quanto agora, várias pesquisas mostrando os perfis microbiológicos de crianças que nasceram de cesárea e de parto normal, e as diferenças são gritantes, tá? A colonização principal das bactérias que são residentes, elas acontecem até os 3 anos de idade. E aí vamos falar dos partos, né? Então, por exemplo, quando você faz um parto normal, né? Todos os mamíferos, eles nascem por parto normal. Por quê? Porque quando a mãe está entrando em trabalho de parto, o organismo, ele já sinaliza para a área da vagina que essa criança está para nascer. Várias mudanças hormonais acontecem e também mudanças microbiológicas. Próximo dos dias lá, né, que está marcado pela natureza e não pelo homem, para que a criança nasça, a produção de lactobacilos, ela é aumentada na vagina. E aí, e por que isso? Porque a criança vai passar pelo canal vaginal e ela precisa adquirir esses lactobacilos da mãe. Então, não é à toa que um trabalho de parto dura 3, 4 horas. É porque realmente a criança precisa passar devagar para que ela absorva a maior parte possível de lactobacilo da mãe. Crianças que nascem de parto normal, elas têm associações com sistemas imunológicos muito mais robustos e uma diversidade bacteriana muito maior. As crianças que nascem de cesariana, elas têm a colonização inicial feita por bactérias que estão na pele, que geralmente são Staphylococcus e Acinetobacterium acne. Isso traz um problema de associação com alergias alimentares. Muitas crianças nascem com asma, justamente porque foram colonizadas com bactérias que não são exatamente comensais, né? O lactobacillus, por exemplo, nunca encontrei nenhum paper, eu acho que não vou encontrar, dizendo que ele estava numa situação patológica, tá? Então, o lactobacilo, ele é considerado um comensal e é um comensal que ajuda a gente em muitas coisas. Mais para frente também eu vou mostrar como ele é indicado para poder ajudar a gente. Então, daí você percebe, né? Como faz diferença um parto normal de uma cesariana? No Brasil, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Eu coloquei.
O Brasil, ele é o país latino-americano que mais realiza cesarianas, tá? Se você for olhar os países nórdicos, né? Ah, mas a gente não gosta de comparar. Não, mas é interessante para a gente ver como é que é o costume de outros lugares. Nos países nórdicos, essa porcentagem não passa de 10%. As mães lá, elas querem dar à luz. Aqui existe um misto, né? Tem um misto do medo de ser pego numa situação difícil. Tem a tranquilidade de ter uma agenda para ter o filho. Tem também um pouco de pressão do médico que quer que faça naquele dia, naquele horário que ele está lá, enfim. São vários aspectos de conforto ou de segurança que acabam, que as mães acabam optando por ter seus filhos no modo cesárea. Isso talvez, se as mães soubessem de toda essa diferença de microbiota que dá, talvez elas optassem, né, mais mães optassem por partos normais. Como eu falei, a alimentação da mãe na gravidez é importante. E lá fora, eles já fazem um sistema que, assim, quando a criança não consegue, não pode, por algum motivo, nascer de parto normal, essas mães são acompanhadas, elas fazem todos os testes para sífilis e outras doenças. Se elas estiverem com tudo 100%, elas podem fazer a cesárea. Na hora da cesárea, o médico coloca várias gases, aquelas gases de machucado mesmo, dentro do canal vaginal da mulher. E aí, assim que o recém-nascido nasce, eles fazem um suave no recém-nascido com os lactobacilos da mãe. É claro que isso não são todos os hospitais que fazem, eu nem sei se isso já foi oficializado pelos órgãos de saúde. A gente sabe que isso existe em pesquisas, né? Os pesquisadores estão testando esse tipo de approach, porque tem criança que não consegue nascer de parto normal, né? Ou gerou invertido, ou por algum outro problema, enrolou o cordão na cabeça, enfim. Então, para que a criança não tenha esse decréscimo de agentes protetores, então ela é coberta com essas bactérias do canal vaginal da mãe. A gente também notou nas pesquisas diferenças de acordo com a amamentação, né, ou leite materno ou fórmula. Essas diferenças não estão apenas relacionadas com antígenos, tá? Com anticorpos que a mãe passa para o filho, estão relacionadas também com o microbioma e também faz bastante diferença. E aí a gente também tem o problema sério que é o uso de antibiótico nos 3 primeiros anos. Lembra que eu falei no slide passado, a nossa microbiota residente, ela é formada até os 3 anos de idade. É muito comum, quando as crianças ficam doentes, que a conduta médica seja passar um antibiótico, né? E aí, isso assim, várias pesquisas já mostraram que isso é deletério para o microbioma da criança. Por quê? Esses antibióticos, até por um problema até da indústria farmacêutica mesmo, que, claro, é muito mais fácil desenvolver um antibiótico de amplo espectro que atenda ao maior caso possível de pessoas, do que eu investir em pesquisa para um antibiótico de pequeno espectro que vai fazer efeito só naquela bactéria. Então, os médicos acabam prescrevendo antibióticos, de certa forma, muito abrangentes, e além de matar a microbiota patológica, acaba também matando, é um nome horrível, né? Eliminando as bactérias boas, né? As que estão lá para a proteção da criança. Assim, dependendo da frequência que
que essa overdose de antibiótico é ministrada, a criança entra em crises recorrentes. Por quê? Ela tá doente, aí ela tomou antibiótico, aí mata aquela bactéria, mas mata as de proteção também. Inclusive, são bactérias que sinalizam para o nosso sistema imunológico que ele precisa fazer anticorpos e tudo. E aí, sem essa sinalização, sem essa ajuda, a criança acaba ficando mais suscetível. E aí ela acaba pegando outra infecção. E é daí que surgem as infecções recorrentes. Tá? Existem, inclusive tem um espectro do autismo que a criança entra, isso, assim, a gente está quase em vias de estabelecer uma relação causal, mas ela acontece justamente com pessoas que acabam tomando muito antibiótico e ficam totalmente suscetíveis a vários tipos de infecção e organismos oportunistas. E a infecção com Clostridium difficile, que é um Clostridium bem difícil, é uma bactéria bem difícil de ser eliminada, dependendo do tempo que ela fica, fica no organismo ali, gerando metabólitos ruins, ela acaba direcionando a pessoa para o espectro, para um dos espectros autistas, tá? A gente tem casos já na literatura. Então, para vocês verem como é séria essa questão do antibiótico. Além de tudo, nós temos já bactérias resistentes a antibiótico e algumas, inclusive, a todos os antibióticos que já foram fabricados. Então, essa questão do antibiótico é muito séria. A gente tem antibiótico na comida, né? Relembrando, os produtores de carne, eles acabam colocando antibiótico na ração dos animais, para que eles não peguem infecção dentro, né, dos locais de criação, dos criadouros, né? E esse antibiótico, o resquício a gente acaba ingerindo junto. Ele não teria um problema se a gente comesse carne eventualmente, mas pela tradição brasileira, né, a gente come muita carne e toda essa carne tem antibiótico, tá? De peixe, de frango, de boi. Então, também é importante levar isso em consideração. E a correlação com a imunidade, né? Eu falo tanto de imunidade. A sua microbiota intestinal, ela avisa para o seu sistema imunológico alterações importantes ou infecções. Então, muitas vezes a bactéria, ela é que avisa as células do seu sistema imunológico, falando, ó, a gente está com um problema aqui, vamos fazer mais anticorpo. Então, elas ajudam a sinalizar, elas ficam em volta ali do intestino, e quando, né, tem um tecido no intestino chamado línen, então elas ficam ali perto do línen e tal. E aí, quando temos uma infecção, as bactérias também ajudam a sinalizar. Desse modo, a gente diz com toda certeza, isso é relação causal, a microbiota estimula o desenvolvimento do sistema imunológico. O que acontece quando a gente tem pouca bactéria, né? Pouca variedade de bactéria? Falta sinalização. E aí falta educação para o seu sistema imunológico. Então, de novo, a gente ainda não consegue estabelecer uma relação causal, porque a análise microbiológica de microbioma é muito difícil de conseguir estabelecer relação causal, porque tem muitas variáveis, mas a gente já tem muitos estudos apontando para que grande parte das doenças autoimunes elas sejam relacionadas a desbioses intestinais. Por quê? Porque o sistema imunológico mal treinado, ele pode se enganar e aí ele faz uma leitura de uma coisa que é sua, uma célula que é sua, e ele acha que é uma célula invasora, tá? E aí ele sinaliza errado. Ou não, é isso mesmo. O próprio sistema imunológico considera aquela célula como se fosse de um invasor e ataca a célula.
Então, como eu falei, a questão das doenças autoimunes. A gente tem a questão da teoria higienista, né, de não encostar em nada, estar sempre num lugar muito limpo, sem contato com as bactérias. E aí seria pouca exposição a patógenos. E aí isso traz uma falta de treino no sistema imunológico dele identificar o que é self e o que é não self. Então ele acaba atacando as próprias células. E assim, a microbiota que a gente perdeu na infância, lá antes dos 3 anos, a gente não recupera mais, tá? É o que a gente chama de microbiota residente. É a microbiota que vai acompanhar a gente para o resto da vida. A gente tem uma segunda microbiota, que é a transitória. Ela sim, você consegue fazer mudanças com alimentação, exercício, um consumo menor de antibióticos, uso de probióticos, enfim, aí tem várias ferramentas para você melhorar a tua microbiota transitória, mas ela não é a microbiota definitiva, não é a tua microbiota residente. Então, assim que você parar de tomar o probiótico ou usar aquele expediente, a sua microbiota vai voltar ao que era. Por isso que a gente não fala de dieta, a gente fala de reeducação alimentar. Aí a pele, né? Quais são as funções da pele? Eu vou entrar agora um pouco mais focado. Homeostase, manutenção de função de barreira, sensibilidade à luz. Eu tive uma aula incrível na minha pós, com um pós-doc, que ele é especializado em opsinas. As opsinas são células que nós temos no nosso olho, que são células sensíveis à luz. Há pouco tempo, os cientistas descobriram que nós temos opsinas na pele. Ou seja, não adianta você colocar o tapa-olho lá e achar que vai dormir bem feliz e que nada vai te acordar. Você pode até dormir e achar que está tendo um sono reparador, mas a sua pele, ela já viu a claridade, portanto, ela já despertou. Então, a gente tem muita ligação com o ciclo circadiano. Vou falar também mais para frente um pouco disso. E manutenção da temperatura, mas essa já é uma função que todo mundo já conhece. Então, a pele também. Na pele também não, desculpa. O microbioma na pele, qual que é a função dele? Proteger. Né? Muitas das bactérias fabricam bactericinas, que são antibióticos naturais, e aí elas protegem a pele com as bactericinas, apoia e fortalece a imunidade cutânea e melhora a função de barreira, né? Na pele, a gente tem uma junção chamada tight junction, que é a mesma junção que a gente tem no nosso línen. Vou falar um pouquinho também mais para frente. Uma das funções da microbiota é justamente manter essa tight junction bem apertadinha, para que nada invada, tá? Muita gente diz, né, até vou aproveitar e falar um pouco disso, tem muita gente que diz, ai, cuidado com o que você passa na pele, porque é automaticamente absorvido. Isso é uma mentira não. Isso é uma falta de conhecimento. Na verdade, em cosmetologia, nós temos uma matéria chamada permeação. Existem livros de pessoas que estudam permeação. A permeação é um processo difícil, graças a Deus, porque se não fosse por isso, tudo que passasse pela nossa pele, a gente ia ficar doente o tempo inteiro, né? Então, a pele, ela não tem esse despreparo, a pele é um órgão muito preparado, é bem difícil conseguir penetrar, a gente precisa de ajuda, às vezes, um tensoativo, desestabilizar a camada hidrolipídica para conseguir penetrar alguma coisa. Então, essa questão de que tudo que você passa é absorvido na hora é falácia, tá? Não acredita nisso, não. A gente tem... eu usei poucos exemplos aqui, tá? Porque
como a pesquisa de microbioma, ela vem crescendo exponencialmente, mas ainda a gente está bem no começo das pesquisas, eu achei pouca coisa referente a microbioma e couro cabeludo, tá? Mas já existem alguns direcionais e eu vou falar deles agora. Então, os desequilíbrios de couro cabeludo, né, de tecido tegumentar, também são ligados ao intestino, tá? Então, a gente tem caspa seborreica, a gente tem alopecia areata, a gente tem psoríase, vou falar disso agora. Então, as patologias cutâneas, né? A microbiota não está apenas na superfície da pele, ela também adentra no tecido adiposo e nas glândulas écrinas e apócrinas. Essa correlação entre as doenças autoimunes e a microbiota também estão ligados ao estresse e ao aumento do cortisol como gatilho. É um problema muito sério das pessoas que moram em grandes cidades, o nível de estresse, ou que têm empregos muito exigidos, né, posições muito de tomada de decisão, enfim, com muita pressão. Não adianta se alimentar bem, dormir bem, comer bem, fazer tudo bem e ficar o tempo inteiro em estresse, tá? O estresse, ele é o inimigo número 1 na verdade, ele é o amigo número 1 do envelhecimento. Quanto mais você se estressa, mais rápido você envelhece pela geração de radicais livres dentro do seu organismo. Falei um pouquinho também sobre residentes e transientes. A gente usa, geralmente, o índice de Shannon para cálculo de diversidade. A diversidade microbiológica é muito importante. A alimentação baseada em produtos industrializados, que a gente chama de xenobióticos, ricos em emulsionantes, corantes, caramelizantes, aromatizantes, adoçantes artificiais, tudo isso, o intestino, as bactérias, elas não entendem muito bem do que você está comendo ali, e aí isso pode gerar uma resposta metabólica ruim. Uso de muitos cosméticos. E isso é um paradoxo na indústria farmacêutica, né? Porque afinal de contas a gente fabrica cosméticos, né? Mas o uso exacerbado é prejudicial a qualquer pedaço de pele. A gente pode falar de couro cabeludo, a gente pode falar de pele de rosto, a gente pode falar de pele de pé, a gente pode falar de qualquer pedaço. O uso de muitos surfactantes, né, que são os shampoos, condicionadores e sabonetes, uso de muitos ácidos, né, arras, muitos peelings, ou as rotinas coreanas, né, que usam 20 produtos de uma vez só. Nós também já temos pesquisas nesse sentido e elas não foram, os resultados não foram animadores, tá? Então, agora a gente está numa, assim, o mercado vem dando sinais de que precisa, assim, as pessoas, né, os consumidores estão querendo coisas mais naturais, menos processadas, mais minimalistas, e essa tendência que vem do consumidor, ela vai de encontro ao que o microbioma pede, tá? E a genética, né? A genética é também importante. Muitos dos problemas, das patologias que a gente identificou em estudos de microbioma, elas estão ligadas com algumas diferenças na geração de proteínas realizada pelo DNA. E aí vou falar um pouquinho de patologias. Eu não sou tricologista, adoraria fazer um curso, mas eu preciso, né, focar no mestrado, então por enquanto eu não vou fazer. Mas na parte de cosmetologia a gente estudou bastante, tenho vários amigos que são tricologistas. Eu vou falar de poucas patologias aqui, porque a ideia não é falar
a ideia que eu quis com essa aula é que vocês entendessem de onde vem o microbioma, para onde ele vai, o que ele interfere na nossa vida, porque as pesquisas em si, vocês vão ver, elas ainda não elas não estabelecem ainda uma relação causal. E para a gente, que é pesquisador, cientista, a gente só aceita um conceito se estabelecer a relação causal. Então, por enquanto, as pesquisas estão muito no começo ainda, mas alguns nortes já estão sendo definidos, né? Então, por exemplo, a dermatite seborreica e a caspa. A dermatite seborreica é uma condição inflamatória de áreas que tem muito sebum, né? Que é o couro cabeludo. O couro cabeludo tem bastante oleosidade, assim como a pele do rosto também, tá? A dermatite seborreica, ela se expressa de uma forma maior entre os imunossuprimidos, pessoas que fizeram transplante ou que tem diabetes, enfim, diabetes não é bem imunossuprimido. Mas são as pessoas que fizeram um transplante, né? Elas têm uma tendência maior a ter dermatite seborreica. O que compreende, por exemplo, tanto a dermatite quanto a caspa? Formação de biofilme e aquele conceito que eu falei para vocês de quorum sense. O quorum sense é entre a Cutinobacterium acne, que é uma bactéria de pele, e o Staphylococcus aureus. Desculpa, não é o aureus. São vários tipos de Staphylococcus, principalmente o Cactis. Existe uma sinergia ruim, né, que a gente chama de biofilme. Não é bem uma cirurgia, é um biofilme mesmo, né? A Cutinum, ela se junta com os estafilococos e eles formam um biofilme. E esse biofilme, juntamente com um outro quorum sense, que é dessa vez de leveduras, as malacésias, tanto a restricta quanto a globosa, esses 4 micro-organismos juntos em disbiose acabam causando a caspa. Por isso que é tão difícil a gente conseguir. Até agora a gente ainda não chegou, não foi muito pesquisado, mas até agora a gente não chegou num consenso de como que a gente vai eliminar a caspa. Tem trabalhos, inclusive, de grandes empresas de cosmética, como a L'Oréal, e que os pesquisadores não chegaram a lugar nenhum, justamente porque são muitas as variáveis, né? Além desses 4 micro-organismos que estão envolvidos, nós temos os ácaros, que eles não estão aqui porque eles não são micro-organismos, né? E, além de tudo, tem os gatilhos emocionais, que fazem baixar a imunidade e que acabam desbalanceando essa microbiota. Para vocês terem uma ideia, né, como que é como que a gente analisa uma disbiose capilar, vou chamar assim, por exemplo, em um dos estudos que está aqui na referência bibliográfica para vocês, o couro cabeludo tem malacésia, a restricta e a globosa. É normal ter as duas lá. O problema é quando a restricta fica em menor número e a globosa aumenta muito. Aí ela gera caspa. Tá? É igual no exemplo de cima. A Cutinobacterium, ela é um micro-organismo comum na pele. E o Staphylococcus também. O problema é quando a Cutinum ou ela está enfraquecida ou ela está em menor número. Que aí o Staphylococcus cresce e aí ele causa o problema. Então, a ideia é a gente manter uma competição saudável naquele sítio, de forma que tenham vários tipos de bactéria, quanto mais diversificado, melhor. E por que essa diversidade é melhor? Além da geração de metabólitos e da sinalização de sistema imunológico, a gente tem a própria questão do espaço físico, né? A gente tem vários tipos de bactéria ali brigando por um local, nenhuma
consegue se sobressair. Todas vão precisar do mesmo alimento que está disponível. Todas vão precisar daquele espaço que está disponível. Então, a competitividade e a variedade são muito importantes. Para dermatite seborreica e caspa, eu encontrei vários estudos apontando para melhoras com lactobacilos. Aqueles do Yakult que a maioria das pessoas não leva a sério. Sim, funcionam, tá? O Yakult funciona, mas, por exemplo, nesse estudo que eu peguei, né, especialmente, a melhora foi ótima, foi de 70%. 70% das pessoas eliminaram a caspa usando o lactobacilo. Só que você precisa tomar todos os dias durante 4, 5 meses, tá? Não é como nada na natureza, nada é rápido. Na natureza tudo é devagar, principalmente que você está trabalhando com organismos vivos, então você precisa garantir que os lactobacilos encontrem espaço para crescer e poderem integrar essa microbiota transitória que eu falo, tá? Mas não pode parar de tomar. Se você para de tomar o lactobacilo, eles morrem e não tem mais ninguém para repor, tá bom? Então a gente precisa tomar o tempo inteiro, mas funciona. E não é um estudo só que tem, não, tem vários. Inclusive já vi pesquisa eles aplicando direto no couro cabeludo. O lactobacillus. Aí eu já não lembro se funciona ou não, tá? Eu não usei esse paper para nossa aula aqui. Alopecia areata é uma inflamação e aí ela causa uma invasão de células T citotóxicas durante a fase anágena. E aí essas células citotóxicas elas acabam acelerando todo o processo e a haste acaba caindo. Como ela não é cicatricial, ela é potencialmente reversível, e a gente tem bons resultados com Staphylococcus epidermidis, que é um dos maiores habitadores, não, um dos maiores constituintes da nossa pele, tá? É o epidermidis. Conseguimos bons resultados também com lactococcus e com lactobacilo. Vocês vão ver que lactobacilo... E por que a gente pesquisa tanto lactobacilo? Porque é um dos que... um dos micro-organismos que são liberados para fazer pesquisa, tá? Existe uma lista da Anvisa com alguns micro-organismos que você pode pesquisar, mas você não pode muito mais do que aquilo, tá? A não ser que tenha uma mudança aí, tomara que tenha. Psoríase, né? Muita gente não sabe que psoríase pode dar no couro cabeludo. Pode. A psoríase, tanto de pele, de couro cabeludo, como de pele, né, do resto do corpo, ela é uma doença bem difícil, porque tem uma inflamação crônica, tem uma predisposição genética num alelo, tem fator epigenético e tem a desbiose intestinal. Tanto que já se pesquisou muito sobre psoríase e microbioma e os pesquisadores não conseguem encontrar o link, mas sabem que tem alguma coisa relacionada, tá? Algumas pesquisas já apontam para desbiose envolvendo Staphylococcus aureus. E alguns estudos, eles não conseguem estabelecer a relação, mas nos estudos a ingestão de lactobacilo também melhorou a psoríase. E aí do cuidado, né? Por que a gente fala, eu falo cuidado e não cosmético, né? Porque o cosmético, se você olhar a definição oficial, são os produtos para embelezar, perfumar e higienizar. É esse higienizar que eu tenho um pouco de medo, né? Porque justamente a gente não pode ficar higienizando o tempo todo e nem com tanta fúria, né? Usando
E quando eu falo só cosmético, gente, não estou falando só de cosmético, não. Estou falando também da limpeza que a gente faz na casa, tá? A teoria higienista também vai nesse ponto. Então, tem gente que compra água sanitária e passa em tudo. Água sanitária, a gente tem um fumo, né? A gente chama de fumo, aquilo que evapora, aquele cloro todo que evapora, faz super mal para o pulmão. Não tem necessidade. Você pode passar um bom água e sabão, né? E já vai resolver a situação. Então, tem muito problema disso também, né? Porque não só o que você passa na sua casa como produto de limpeza, mas o processo produtivo desse produto de limpeza na fábrica também causa poluição para o meio ambiente. Então, de repente, é bom a gente rever se tem necessidade de usar super produtos de limpeza o tempo todo. Então, por exemplo, né, esse slide eu falo bastante de pele, porque é um exemplo mais fácil, né? Então, por exemplo, poluição, você pode. Você precisa usar sabão e água sempre? Não, você pode usar um tônico, você pode lavar o rosto com um chá, né? Tem chás. Isso vale pro couro cabeludo também, tá? Você pode lavar o cabelo com chá de menta. Você pode usar uma farinha de grão de bico. Você pode usar argila para limpar. Eu já fiz várias máscaras de argila no couro cabeludo e limpou super bem, tirou toda a oleosidade e eu não precisei usar o tensoativo, tá? Então, por exemplo, eu uso muita maquiagem. Então você pode usar uma água micelar, você não precisa usar realmente um sabonete, né? Eu uso filtro solar. Aí não tem jeito, aí eu vou ter que usar um sabonete porque o filtro solar ele gruda muito no rosto, é muito difícil de tirar, no cabelo também. Aí eu posso fazer uso de um sabonete, mas aí eu posso fazer uma reposição microbiana, eu posso usar um creme que tem um probiótico, que vai estimular essa microbiota, tanto do couro cabeludo como do rosto, de crescerem de novo, tá? E aí, mas aí a gente incorre em outro problema, que é o sensorial do autocuidado. Então, por exemplo, quando eu tiro o sabonete da jogada, e as pessoas vão achar muito estranho, por isso que eu falo que é uma quebra de paradigma, tá? Quando eu falo isso, que as pessoas precisam diminuir o uso de sabonete, as pessoas me olham muito torto. Eu já acostumei com isso, tudo bem. As pessoas dizem assim, mas e aí, o que eu vou usar no lugar? Bom, você pode usar tudo que eu falei, né? Existem saponáceas, né? Tem a árvore do sabão também ela tem as sementes, você pode bater as sementes no liquidificador e usar. É claro que quem mora na cidade tem um pouco mais de dificuldade para fazer esse tipo de substituição. Mas se você tem um tempinho, né, eu não digo fazer a substituição 100%. Eu fiz a substituição 100% porque eu estudo isso e agora, para mim, não é só uma questão de modismo ou qualquer coisa do tipo. Eu simplesmente mudei meu pensamento. Então, eu raramente uso tensoativo. Mas se você não tem tempo, lógico, não tem problema. Você pode fazer essas substituições às vezes, tá? E aí a gente, como eu falei antes, a gente incorre num outro problema, que é o sensorial do autocuidado. Então, por exemplo, quando você faz uma higienização capilar com argila, dependendo do condicionador que você usar, ou se você usar um reparador de pontas depois ou não, o seu cabelo ele não vai ficar igual o cabelo da novela, né? Tipo, que nem o meu. O meu lavei com tensoativo hoje. Olha como ele tá com balanço e tal. O cabelo que você higieniza com argila, ele não fica com esse balanço todo. Aí ele fica um pouco mais duro e tal. Mas você preserva todo aquele nicho bacteriano que estava no couro cabeludo. E às vezes é isso que às vezes a pessoa tem uma alergia e aí ela fica lavando a cabeça o tempo inteiro. Isso é pior, né?
você já está com uma desbiose de microbiota de superfície. E aí você vai lá e usa um monte de tensoativo. Geralmente, o coitado do lauryl sulfato de sódio. O lauryl sulfato de sódio, que já foi super endemonizado, vamos dizer assim, né? Porque ele é um surfactante meio pesado. Eu também não gosto muito dele. E por quê? Porque ele tira toda a oleosidade do cabelo. Mas ele deixa o cabelo, né, ó. Quer dizer, não usei sulfato, mas deixa o cabelo assim. O grande problema da cosmética natural, né? Eu que estou dentro desse contexto o tempo inteiro, é justamente esse. As pessoas querem usar um shampoo um pouco mais natural, um condicionador mais natural, mas elas querem ter não querem usar silicone, porque o silicone ele é danoso, né, deletério para o meio ambiente. Isso não tem nada a ver com o cabelo, tá? O silicone não tem problema nenhum com o cabelo. O problema do silicone é justamente a deposição dele no meio ambiente. Ele tem baixa biodegradabilidade e aí, lógico, tem o mundo usa silicone, então de pouquinho em pouquinho a gente vai realmente poluindo o mar. Mas não adianta a gente querer eliminar, né, esses ingredientes mais deletérios e esperar o mesmo resultado, porque não vai ter. Eu já testei todos os tipos de óleo no cabelo, nada deixa o cabelo tão bonito quanto silicone. É um fato, entendeu? Não adianta. Você pode comprar óleo de pracaxi, óleo de argan, porque o óleo é aleapolar, né? Ele não vai tirar o frizz do cabelo. Então tem que entender um pouquinho de química também, né? Tem que ver por que você usa aquilo, né? Ah, eu uso silicone para tirar o frizz do cabelo. Eu vou usar um óleo, vai ser a mesma coisa? Não, porque o óleo é apolar. Se seu cabelo está polar, ele vai continuar polar, entendeu? Então teria que passar alguma coisa com um efeito catiônico para que o cabelo, né, ele abaixe e fique sem frizz. Muito bem. Já falei também que as análises do microbioma, eles revelam alterações importantes, mas ainda não, né, não foram ainda falta muita pesquisa para fazer. E os elementos trans, né, que não são reconhecidos pela microbiota, tipo gordura trans, né? A gordura trans era uma estrela nos anos 90, os anos 80, todo mundo usava gordura trans para tudo. E aí a gente descobriu que o organismo não consegue identificar, porque a gordura ela é cis, né? Ela tem uma chave assim. Quando você faz gordura trans, você insere um hidrogênio a mais. E aí, por isso que a gente chama de trans, porque daí ela fica com a chave diferente. E o nosso organismo não consegue reconhecer. Ela acaba ficando grudada em válvulas, né, cardíacas e causando vários problemas no coração. Então, agora ninguém mais usa. Então, todas as coisas que são trans, eu tenho um pouco de problema, porque eu sempre acho que mais lá na frente vão descobrir que não é legal. Assim, então agora a gente vai falar um pouquinho aqui. Oh, desculpa, gente. Peraí, deixa eu voltar aqui. Ai, meu Deus. Voltou tudo. Oxe.
Tô acabando, tá bom. Alguém falou que alguém estava usando. Oxi. Isso aqui nem era para entrar. Bom, vamos falar um pouquinho de Axis Brain Gut. O Axis Brain Gut é a ligação entre o intestino e o cérebro via nervo vago. É um nervo que sai do intestino e vai direto para o cérebro. Por que eu sempre falo desse axis, né? Desse nervo, dessa ligação? Porque é essa ligação que leva informações importantes para o cérebro e indiretamente para o corpo todo. Então, isso sinaliza a importância de uma alimentação correta. Por quê? Porque as bactérias do seu intestino, elas se alimentam do que você alimenta. E mais que isso, existem coisas que você não consegue metabolizar, mas que você come e essas coisas servem de alimento direto para a bactéria. Por exemplo, alface. Desde que o mundo é mundo, a gente sabe que o alface, que a gente precisa comer salada, né? Quem não cresceu com a mãe falando que precisa comer salada? E, posteriormente, todos os médicos e nutricionistas, enfim, todo mundo sabe que é preciso comer salada. E aí a gente falava, é porque é bom porque tem fibras. Mas há pouco tempo é que a gente começa a fazer uma ligação que essas fibras, elas são indigeríveis para o ser humano. Essas fibras, elas são para alimentar a sua microbiota. Então, quem não come salada não alimenta a microbiota direito, por exemplo. É claro que você pode tomar um suplemento pré-biótico e alimentar, né, os seus bichinhos do intestino de uma outra forma. Mas os vegetais, além de fibras, eles têm toda uma sorte de minerais e vitaminas que também são importantes. Então, por isso que a gente sempre fala da importância de uma alimentação correta, sem industrializados, comer comida de verdade, comer frutas, não tomar o suco só, né? Comer a fruta com bagaço. A gente fala, inclusive a alface que eu acabei de mencionar, ela é rica em inulina. Inulina é um dos alimentos prebióticos preferidos. As bactérias adoram inulina. Aspargos também são boas fontes de inulina. Cebola. Vocês digitando no Google, vocês vão achar muitos alimentos ricos em inulina. A gente também recomenda a ingestão de alimentos probióticos. Alguns alimentos que têm fermentação láctea, tipo kimchi, kefir, kombucha, aquele natto, que é um fermentado da soja japonês. Então, tudo que tem fermentação láctea, um queijo vivo, são interessantes porque eles aumentam o rol de probióticos no intestino, né? Aquelas bactérias transientes que eu falei. Você pode também fazer uma suplementação, né? Via remedinho mesmo, via comprimido. Tem vários no mercado. E essa suplementação de reposição é imprescindível se você estiver tomando antibiótico, tá?
você toma junto com o antibiótico. Assim, junto que eu digo, na mesma semana de tratamento. Você toma o antibiótico de manhã, espera 3 horinhas, toma o probiótico. Aí, no outro dia também, tomou o antibiótico, espera 3 horinhas, pá, toma o probiótico em cima, para você já ir reflorestando e não deixar que o antibiótico acabe com a sua flora, com a sua fauna intestinal. Inclusive, é uma curiosidade, né? Muita gente fala flora intestinal, porque antigamente, quando eles ensinavam ciências, né? A parte de micro-organismos ficava dentro de botânica. Então, tudo era flora. Depois que a gente começou a estudar melhor, é que os reinos foram separados, e aí a gente não fala mais flora intestinal. A gente não tem plantas no intestino, né? Falar também de ciclo circadiano, então aquilo que eu falei no começo, dormir bem e dormir cedo. Eu sei que é papo de mãe de novo, dormir cedo, mas nós temos vários hormônios, inclusive os hormônios de crescimento, o pico deles de produção é às 9 da noite. E 9 da noite a gente ainda está assistindo a novela, né? Nós deveríamos estar dormindo para que o nosso hormônio do crescimento fizesse mais efeito e ele funcionasse melhor, fosse melhor absorvido, enfim, ou melhor produzido, enfim. Mas para as pessoas que vivem nas grandes cidades ainda é muito difícil, é um desafio, porque além de toda a parte de iluminação artificial que a gente tem, né, que dá um delay no sono, as atividades da casa mesmo, né, a gente acaba chegando do trabalho, precisa dar atenção, precisa estudar, tem pessoas na casa que precisam de atenção, precisa jantar, enfim. Então, tudo isso acaba atrasando um pouco, e é por isso que quando você vai para a fazenda e não tem interferência de luz elétrica, você vai dormir às 9 da noite feliz e acorda às 6 da manhã sem despertador, porque você segue o ciclo circadiano. Na verdade, não segue o ciclo circadiano, é porque isso é seu. Você usa o processo follow the sun, que é um processo menos deletério para o organismo. E tomar cuidado com essa questão dos residuais de antibióticos em carnes e água, tá? A gente consegue tirar como chama? Os agrotóxicos, a gente consegue tirar com filtro, né? Se você filtra a sua água, você consegue tirar o agrotóxico, mas o antibiótico não sai no filtro. Tá? Os antibióticos só saem em filtros de membrana, que são super caros, a gente só usa para microbiologia, que para você ter uma ideia, eles filtram bactéria, então tem um furo muito pequenininho, é super caro, não é uma saída, tá? Usar um filtro de membrana em casa. Então o negócio é tomar um pouco de cuidado com essa questão do consumo de carne, só para diminuir um pouco da ingestão de antibiótico residual. E o futuro, né? O futuro é que a gente precisa fazer mais pesquisas, principalmente dos efeitos dos cosméticos na microbiota cutânea, principalmente de sistema conservante, né? Todos os cosméticos que a gente usa têm os conservantes de fórmula. Eu não vi nenhum estudo até agora em produtos prontos onde estabelecesse uma relação causal de que eles não danificam a microbiota. Tá? Então, é por isso que eu tenho diminuído o meu uso de cosméticos. Uma tendência mais naturalista, como eu falei. Desenvolvimento de novos cosméticos contendo probióticos. A própria inulina, ela já é usada em alguns cremes. E você também pode usar pós-bióticos, que são as bactérias mortas, mas embora o claim de eficácia em pele, eu ainda fico um pouco receosa, porque
Se a bactéria está morta, o que ela vai fazer é ajudar o sistema imunológico, né? Ela não vai sinalizar, mas o sistema imunológico vai entrar em contato com ela, o mesmo princípio da vacina, vai entrar em contato com ela e vai identificar aquela bactéria. Não existem bactérias sinalizadoras, não sei se tem alguma, isso eu teria que pesquisar mais, tá? Isso eu não entrei nessa pesquisa. Mas eu não sei se elas na pele elas têm o mesmo resultado. Talvez tenha, tudo bem. Mas por enquanto eu não pesquisei, então não vou passar isso para vocês. E também estudos cross-data, né? Eu vejo muito estudo baseado apenas ali na microbiota. Então, eu vou fazer um estudo de microbiota de face, eu faço só de face. Eu vou fazer de couro cabeludo, eu faço só de couro cabeludo. Alguns estudos já têm vindo com o estudo da microbiota junto, porque eu acho que tem toda a correlação. Então, as pesquisas precisam andar um pouco mais nesse sentido. A gente, como consumidor, o que eu indico? Fazer alguma pesquisa antes de começar a usar, de repente, um creme que tem um prebiótico, entender o que tem lá dentro e se vai ajudar mesmo, porque da mesma forma que a gente está estudando e tentando trazer soluções, tem muita gente, tem algumas empresas, muita gente não, mas algumas empresas acabam se aproveitando da situação e querendo um faturamento maior, né? Isso não só de cosmética, o mundo de suplementos, o mercado de suplementos é muito assim. Então, às vezes as pessoas acabam comprando vitaminas que não fazem, assim, né, em dosagens muito pequenas ou muito grandes que acabam saindo na urina. Enfim, tem um pouco de, talvez, de tentar tirar uma casquinha do mercado, ainda mais que agora probióticos estão na moda e tal. Então, sempre vale a pena fazer uma pesquisa para ver se realmente o preço vai valer a pena, né? E o meu último recadinho é que para você ter um couro cabeludo saudável, você precisa mudar seu mindset. Não é com 30 produtos que você vai ter um couro cabeludo mais saudável. Você vai ter um couro cabeludo mais saudável se você conseguir mudar a sua alimentação. E não é fazer uma dieta. É realmente optar por alimentos mais naturais, comer menos fast food, menos industrializado, menos alimentos com xenobióticos, né, conservantes, adoçantes artificiais, essas moléculas que o nosso corpo não entende. E evite o estresse. Não adianta nada disso se você não se manter calmo. Você pode ter uma rotina, sei lá, de meditação, ou até na hora do banho ali, ficar com você um pouco quietinho, fazer um exercício de respiração, alguma coisa assim, para você não deixar o estresse tomar conta, tá? Estresse, ansiedade, tudo isso leva cortisol, e aí tudo que você fizer fora disso não vai funcionar. Eu vou deixar aqui a referência bibliográfica, um minutinho para vocês poderem tirar foto. Ó, vou mudar. Ó, essa aula tem mais referências bibliográficas, tá? Se vocês quiserem mais, vou deixar aqui meu contato. Se vocês quiserem mais referências bibliográficas, tiverem dúvida de alguma coisa, ou se eu falei alguma besteira e você sabe e quer me corrigir, eu não tenho o menor problema com isso. Por favor, entre em contato. Eu gostaria muito de agradecer ao Tom, ao pessoal da ABNT, do pessoal do IVESP, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e contando um pouquinho mais sobre essa área tão interessante e tão nova que é a área de microbioma. Muito obrigada e até uma próxima.